Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Sou o diácono Manuel Fernandes Picanço. Quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor e mandar o nosso olá e a paz do Senhor para o nosso pastor presidente da igreja, Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru, no estado do Amazonas, reverendo Gessereno da Silva, e sua digníssima esposa, a irmã Maria da Conceição Ribeiro. Também extensivo o nosso alô todo especial, na paz do Senhor, a todos os nossos pastores do Conselho Pastoral e suas famílias, aos professores da Escola Dominical, superintendentes, alunos, secretários, caros colegas professores, meus amigos, minhas amigas, também aos pastores evangélicos da nossa cidade, bem como do nosso estado aqui do Amazonas e pelo Brasil afora. Sejam todos bem-vindos para estudarmos mais uma preciosa lição nesta manhã, neste dia, nesta semana. E a lição que nós estamos estudando é a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó é o tema gerador do quarto trimestre. A lição hoje é a lição 10. Vamos, você que está aí no seu sofá, na sua casa, na sua sala, ou na cozinha, quem sabe até no seu quarto, assistindo este canal YouTube AD Tradicional Manacapuru ou pelo Facebook, vamos adentrar mais uma lição muito importante para todos nós. Muito bem, antes da lição, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta lição que iremos dar nesta oportunidade. Quero te apresentar, Senhor, nossos amigos, irmãos que estão assistindo. O Senhor abençoe este lar, esta família, esta casa, esse irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga. Abre o seu entendimento, coração, a mente, para que possa absorver, Senhor, a tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos graça, Papai. Espírito Santo, conduz-nos esta aula, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Lição 10, né? O assunto: a última defesa de Jó. O texto áureo se encontra lá em Jó, capítulo 31, versículo 4. Você que está com a sua lição aí de adultos, pode abrir e acompanhar junto com a gente, ou então, se você está com a sua Bíblia aí do lado, peço também que pegue uma caderno de anotação para fazer as anotações necessárias que você achar para melhor depois estudar mais um pouco. Então, diz assim, Jó 31, 4, o texto áureo: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A verdade prática da lição é: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A leitura bíblica em classe desta lição, queridos, está lá no livro de Jó, no capítulo 29, versículos de 1 a 5, depois o capítulo 30, versículos de 1 a 5, e depois o capítulo 31, versículos de 1 a 5. Vamos fazer a leitura, que é muito importante, ela é a base, é a fundamentação do assunto desta aula, desta lição, que diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus meninos em redor de mim. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles
como contra a um ladrão. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Amém. Glória a Deus, graças a Deus, meu amigo, meu irmão. O objetivo da nossa lição de número 10 fala aqui para mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos são 3. Mostrar que Jó lembra dos tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Segundo objetivo, contrastar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. E o terceiro objetivo específico, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. A introdução da nossa lição está lá no capítulo 1. Ela encerra da seguinte forma, queridos: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas que agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente. Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Então, isso aí é o que nós iremos discorrer nos tópicos a seguir, que está dividida a lição em 3. O primeiro, Jó relembra seu passado de glória. O segundo tópico, Jó lamenta seu estado presente. E o terceiro, o futuro em aberto de Jó. Então, nós vamos dar o passado, que é importante, mas para vivermos o presente, para projetarmos para o futuro. É isso que nós vamos estudar na lição deste dia, desta semana. Amém? Muito bem. Então, o tópico 1, Jó relembra seu passado de glória. Esse tópico está subdividido em 3 subtópicos. Primeiro, prosperidade material e espiritual. Você encontra lá no capítulo 29, dos versículos de 1 a 11. Depois vem o subtópico 2, reconhecimento social, que também está no capítulo 29, dos versículos 14 a 25. E o terceiro subtópico, uma ponderação importante. Então, no subtópico primeiro, que é a prosperidade material e espiritual, Jó demonstra um sentimento nostálgico, ele fica lembrando, com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó tinha um relacionamento, uma relação muito boa com Deus. Ele relata isso aí, aquela primeira parte que eu falei para vocês. Ele lembra que Deus o protegia. Veja lá, Jó no capítulo 29, acompanha aí comigo, no versículo 2, ele fala: quem me dera ser como eu fui nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava. Então, ele tem essa lembrança, como ele vivia, servia ao Senhor, com saúde, com a família, com seus empregados, lembrando o passado dele. Sua orientação em meio às dificuldades. Veja Jó no capítulo também 29, versículo 3, que diz: quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava através das trevas. Então, nós temos passado, eu, você, todos nós, e às vezes lembramos de coisas boas que aconteceu, no passado, mas que hoje nós estamos vivendo o presente. E o presente que nós vivemos hoje é Deus que nos dá esse presente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para nos projetar para o futuro.
Amém? Mas Jó, como estava passando aquela necessidade, aquela dificuldade, ele estava relembrando o que ele tinha de comunhão com Deus e alegria em viver servindo ao Senhor. Isso faz parte do ser humano. Já no subtópico 2, que é reconhecimento social, Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Veja lá no versículo 20, no versículo 7. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça, preparava a minha cadeira, quer dizer, as pessoas de sua época iam para ouvi-lo, para pedir conselho, orientações. Então ele também lembra desse reconhecimento da comunidade, da sociedade da época, né? Que as pessoas iam lá com ele, conversavam e pediam aconselhamento, posso, não posso, o que eu posso fazer, o que você acha, está certo, está errado. Então era um homem que sabia discernir as coisas e dar bons conselhos a toda a sua comunidade, a toda a sociedade daquela época onde ele vivia. Muito bem. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados, né? Você observa que não era só as pessoas de 40, 50, 60 anos, não, também jovens, né? De 16, 18, 25 anos, 30, também iam procurar conselhos com o patriarca de Uz. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência, né, nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido, né, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. O conselho dele é dizer, olha, esse é o certo, esse é o errado, você pode, você não pode, você me procurou, então você tem que ouvir agora o que é certo e o que é errado. E as pessoas que iam, tanto os jovens como os adultos, os senhores, ouviam, obedeciam e saíam de lá com a resposta que eles queriam. Muito bem. Na sua boca, né, na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia quem? Os opressores. Ele era taxativo, ele não tinha meias palavras não. Você errou, você tem que pagar, rapaz. Você fez o que não era certo, agora arque com as consequências. Você está certo, então continue, faça o que é certo. Ele dava a sentença lá, falava direitinho como poderia ou não, quem fez certo e quem fez errado, né? Seu amor e defesa pela justiça era-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele gostava de fazer a justiça, de fazer o bem, principalmente para os pobres, para os oprimidos de sua época, para os desvalidos, para as pessoas que não tinham condição, uma ascensão social que nunca houve na vida daquela pessoa, já de idade. Ele, não, esse aqui é o caminho, você está certo, alguém foi um opressor e precisa pagar. Então ele fazia as coisas como devia. Até porque é aquela coisa, meu irmão, minha irmã, se eu sirvo a Deus, se você serve a Deus, nós vamos ter que fazer o melhor. Nós somos espelho para essas pessoas que não querem fazer. E vamos dar os conselhos bons para elas, não é isso? Então ninguém não vai aceitar uma injustiça. A gente vai falar a verdade, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, que é justo e reto. Amém? Veja lá no capítulo 29, versículo 14 do livro de Jó. Vestia-me da retidão, e ela se vestia de mim, como manto e diadema era minha justiça. Então ele tinha essa linha, esse comportamento, esse posicionamento diante da sociedade. E toda a sociedade aplaudia ele, né? Tanto que iam lá ouvi-lo. Muito bem. Ele dava apoio social aos menos favorecidos, como eu falei. Era como se fosse os olhos, né, do cego. Até mesmo com os estrangeiros, ele se preocupava. Chegava uma pessoa de outra comunidade, de uma outra região, de uma outra nação, de uma outra cidade, ele dava o seu conselho, mostrava o que era certo, dizia o que era errado e que podia não fazer mais aquilo, né? Veja, fazia-me olhos para o cego e pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e a causa do que me era desconhecido examinava com diligência. Versículos 15 e 16 do capítulo 29. Então, esse era o comportamento do patriarca Jó, um homem temente a Deus, reto, que servia ao Senhor e assim pedia que o seu pessoal, a sua comunidade, os seus amigos,
o praticasse também aquele comportamento de retidão, de ser servo, de ser fiel. Amém? Graças a Deus. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. Esse aí é o pensamento nosso, de qualquer um. Se eu pratico coisas boas, se eu pratico atos, coisas que realmente é aplausível, que Deus gosta, que a comunidade gosta, que todo mundo acha que está certo e que está certo mesmo, o que eu vou pensar? Que eu vou ter um final de vida tranquilo, com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. Esse era o pensamento de Jó também, né? Veja, ele dizia lá no versículo 8 do capítulo 29, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia, né? Porque ele fazia o bem para as pessoas, né? O contrário disso não estava em sua agenda, né? Jamais ele pensava que ia acontecer com ele o que aconteceu de fato, né? Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Jamais ia passar na cabeça dele e na cabeça de qualquer um de nós. Se você pratica o bem, se você ama as pessoas, ama o próximo, ama a Deus, você diz, eu estou no caminho certo, as pessoas reconhecem, então eu penso que vou ter um final de vida tranquilo, com saúde, em paz com a minha família. Entretanto, nós já estudamos em lições passadas, da 1 a 9, que ele foi acometido, né, daquelas feridas, chagas, perdeu tudo, mas não porque ele pecou, aquilo foi uma prova, né, que Satanás, o inimigo, estava querendo mostrar, né, para Deus que não tinha alguém que fosse buscá-lo, servi-lo, e Deus tem, na terra tem sim, tem Jó, ele é reto, ele é temente a mim, e aí aconteceu tudo aquilo, né, muito embora seus amigos o acusassem, não conheciam, né, a situação, a causa, né, e o acusava de pecado, como nós damos nas lições anteriores. Muito bem. No subtópico 3, diz, uma ponderação importante. O que é isso? Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Um homem que todo mundo poderia ter aquele exemplo para a sua vida, para a sua comunidade, para o seu trabalho, para a sua casa. Todavia, queridos, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna, né, de justiça social, firmada em valores materialistas contrários aos defendidos na Escritura. Nós temos que nos basear na Bíblia, na palavra de Deus, porque é ela que nos mostra o que eu devo ou não fazer, e não importar comportamentos alheios, porque deu certo com A, com B ou com C, e aí eu vou esquecer a Bíblia e vou ouvir o conselho daquele cidadão, daquela cidadã, quando o correto, o certo, é eu procurar aqui, na palavra de Deus, e ver o que o Senhor fala a respeito daquela minha situação, daquela causa que eu estou pleiteando. Amém? Muito bem. Então, é preciso ponderação, pensar, estudar, refletir. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista, né? Jamais, nos termos modernos. Isso seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Não, porque as pessoas, quando começam a fazer o bem, ele é um socialista, ele estudou, fez sociologia, doutor, etc. e tal, e esses pensamentos, essas atitudes que ele pratica, essas políticas que ele faz, é porque é um homem que se baseia em fatos que aconteceu na cidade ou no país tal, e por isso, e aí a Bíblia não está certa, porque ninguém não consegue, não, nós não podemos politizar a Bíblia, os conselhos da Bíblia são além, estão muito na frente e são eternos, permanece, o Senhor zela pela sua palavra. Muito bem. Vamos agora para o tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Depois que Jó falou o seu passado, como é que ele vivia com Deus, etc. e tal, agora ele estava... e agora vamos estudar o presente dele, que o presente é justamente como nós vemos hoje. O presente é um presente que Deus nos deu. Amém? Você pode entender isso aí? E é nesse presente que nós vamos trabalhar para termos um futuro brilhante. Muito bem.
Então, diz lá o subtópico primeiro desse tópico 2, desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Agora nós vamos ver que no seu presente, onde estava sofrendo, agora a juventude, as pessoas agora o abandonaram, porque viu naquele estado, esse homem, tudo aquilo que ele falou parece que não foi real, não foi verdadeiro, porque olha como é que ele está. Se ele falar o bem para as pessoas, e agora? Como é que a gente pode confiar nele? Aí começaram a se afastar, a desprezá-lo, né? O segundo subtópico, abatimento físico e emocional. A gente tem problemas físicos por causa do emocional. O emocional é muito forte, né? Se a gente tem uma ansiedade pelo futuro, acaba nos causando problemas, né? Uma depressão, aí o nosso corpo vai ficar debilitado. E o terceiro subtópico, Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta que nós vamos agora adentrar um pouco mais, né? Nesse primeiro aí, desprezado por parte dos jovens e da classe menos favorecidas. Após lembrar com tristeza de sua antiga condição social próspera, né? Nostálgica, que ele estava pensando, lembrando, Jó lamenta o ponto que havia chegado na sua miséria, né? No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. E até hoje, o povo do Oriente, as pessoas de idade, elas são respeitadas, elas têm consideração, os jovens os consideram, então, tem todo um respeito pelos que eles já passaram, pelo que eles viveram e construíram. Isso era muito importante na época de Jó. Entretanto, com o que aconteceu com ele, essas pessoas que o conheciam começaram a se afastar dele, né? De homem respeitado, que era Jó, ele passou a ser visto como uma escória social. As pessoas, você encontra isso lá no capítulo 30, versículo de 1 a 8, você pode notar aí essa referência no seu caderno e depois ler com mais calma, meu amigo, minha amiga. E você vai ver que aquele homem que era conhecido, respeitado, admirado por todos da época, agora olhava assim com ele com um olhar de desdém, de escória, esse daí não é nada daquilo que ele falava, né? Para você ver, quando as pessoas... Aí que nós conhecemos os verdadeiros amigos que nós temos, né? Porque às vezes nós temos amigos só porque nós estamos bem, temos alguma posse, alguma posição social, mas quando a gente está lá embaixo, aí você vê que os amigos desaparecem. E esses que ficam, quando a gente está lá, cabisbaixo, esses sim que são os verdadeiros amigos, né? Mas é difícil nós termos essa multidão quando a gente está bem, né? Que se diz nossos amigos, quando a gente está numa posição elevada, e quando a gente cai um pouco, desce, todo mundo se afasta. Isso aconteceu com o homem de Uz também, né? Jó, portanto, lamentável, está no fundo do poço. É normal, ser humano, né? Veja o abatimento físico e emocional. Você pode também escrever essa referência aí no capítulo 30, versículos 16 a 31, que está mais detalhadamente. Bom, o patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional, né? Às vezes nós ficamos abatidos, né? Como eu falei, nós temos uma ansiedade, um desejo de termos aquela coisa, não conseguimos, ficamos abatidos, sofremos, né? E o silêncio de Deus na nossa vida, poxa, eu estou orando há 2 dias, há uma semana, há um mês, há um ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos e não acontece nada. Deus me esqueceu? Não, Deus não te esqueceu, irmão. Deus não te esqueceu, amiga. O que acontece é que Ele está no silêncio dEle ouvindo as tuas causas, entendeu? Ele está trabalhando, Deus trabalha no silêncio dEle. É que nós queremos logo a resposta, e a resposta do Senhor é diferente da nossa. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Não adianta nós apressarmos que vai acontecer só daqui a 2 dias, 10 anos, e que aconteça agora, porque não vai ser bom para a gente. Então Deus sabe o que é o melhor para mim, o que é melhor para você. Então, no silêncio do Senhor, Ele está trabalhando por mim, está trabalhando por você, quando você busca, quando você ora e não tem a resposta de imediato.
Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento, né? Por quê? Porque ele estava todo enxagado, enferidado, ensanguentado, e aquilo trazia um desprezo, trazia um desgosto, trazia um sofrimento, e as pessoas que o conheciam se afastaram. Então vem o emocional e a pessoa entra em depressão. Hoje você observa que muitas pessoas estão aí, como diz, no fundo do poço, né? Veja aí no versículo 18 do capítulo 30. Pela violência do mal está desfigurada a minha veste, como a gola da minha túnica que me aperta. Então ele olhava para ele e as pessoas que o conheciam, que o desprezaram, a juventude, as pessoas de uma idade, de certa idade, de 40, 50 anos para cima, também o desprezaram. Aí olhava para ele do mesmo jeito, todo cheio de problemas físicos, o emocional vai ficar lá embaixo também, né? Então, repito, por ser homem, por ser humano, isso acontece com qualquer um de nós chegarmos a esse ponto. Mas nós não podemos esquecer que Deus vive, e como o próprio Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, amém? E que tudo que você falar em oração, Deus vai te ouvir, meu irmão, minha irmã. Acredite, Deus está trabalhando no seu silêncio por nós. Muito bem. Nesse sentido, no versículo 18, né, aparece a palavra desfigurado. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, né? Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes, quando ele falou lá no versículo 18. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Eu repito, ser humano, né? A gente, meu Deus, o que aconteceu comigo? Deus está trabalhando, Deus me castigou, Deus me puniu. Vem essas perguntas. Jó, por ser humano, mesmo sendo reto, justo e temente a Deus, mas passava também pela sua cabeça esse tipo de pensamento, pelo seu coração, né? Será que Deus está por trás de todo esse sofrimento, de tudo isso aí? Veja o subtópico 3. Deus teria abandonado Jó? Né? Isso passou por ele, com certeza, na sua mente. Né? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado por Deus. Você pode ler melhor, entrar em melhor conhecimento, discorrer um pouco mais, lá no capítulo 30, versículo 16 a 23, né? O sofrimento emocional dele refletia nessa crença, né, de que ele havia sido abandonado por Deus, mas que ele não foi abandonado por Deus, né? Deus estava apenas fazendo o que houve naquele diálogo lá com o adversário de nossas almas, né? Satanás, que é um acusador, né, da gente, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso defensor, não porque eu mereça, não porque você mereça, jamais nós não merecemos, mas porque o amor de Deus Pai, né? O amor de Deus Pai, né? Ele veio através de Jesus Cristo, seu Filho amado, né? E nos alcançou através da sua graça, do seu amor. Glória a Deus. E por isso nós temos esse defensor, esse advogado que é Jesus Cristo. Satanás pode nos acusar disso, aquilo outro, mas Jesus está lá, sentado à destra de Deus Pai, nos defendendo. Amém? E o Espírito Santo que está conosco aqui agora na terra, nesses anos, está nos orientando, nos guiando, nos levando para aqui e para acolá. Amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí? Muito bem. Glória a Deus. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas do socorro. É evidente, um homem que trabalhava honestamente com a sua família, tinha seus bens, né, suas propriedades, era reconhecido, e agora no estado que ele estava, também isso doía sentimentalmente, né, emocionalmente. Por quê? Porque as pessoas se afastaram dele, eles só estavam com ele, só frequentavam a casa dele enquanto ele estava bem de saúde, com a família. Adoeceu, todo mundo virou as costas, deixa ele para lá, deixa ele morrer. Quer dizer, isso acontece. Isso vem para o nosso lado emocional. Então, em vez de ajuda, ele era repelido como uma escória social, né? Esse daí
já está com os dias contados, vai apodrecer, vai morrer, porque ele fez alguma coisa contra Deus, né? E isso às vezes acontece conosco. Assim, nós queremos julgar as pessoas, dizemos, a pessoa está passando esse problema, essa dificuldade, porque alguma coisa ele fez, quando não foi nada disso, né? Foi nada disso, que é no caso também de Jó. Muito bem. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença, né, de que ele havia abandonado por Deus, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Eu acabei de falar para você. Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma, não é verdade? Pessoas, nós fizemos o certo, o correto, e as pessoas, não, mas você está errado, você está nesse estado porque você fez alguma coisa obscura, que você não procurou o seu pastor, você não conversou com Deus. Mas eu nada fiz, a minha consciência não me acusa. Mas o ser humano é aquilo que nós ajudamos eles lições passadas, e é o que está escrito na Bíblia: o Senhor não vê o homem como nós o vemos, né? Nós vemos através da aparência, né? E Deus não, Deus olha para o coração. Nós julgamos através da aparência, do comportamento das pessoas, e Deus não é assim. Muito bem. Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição: o futuro em aberto de Jó. Vimos o passado, o presente de Jó e agora o futuro, né? Futuro que nos aguarda. Qual o teu futuro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, após a morte? Para onde tu vais, né? Muito importante isso aí, de saber. Então veja, esse tópico também está dividido em 3 subtópicos. Primeiro, Jó em defesa de sua ética sexual. Subtópico 2, Jó em defesa de sua ética social. E o 3, Jó busca a resposta de Deus. Vamos lá. Então, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Quer dizer, ele tinha um comportamento exemplar para com a sociedade, para com a sua esposa e para com os seus filhos. Jamais ele olhou para a direita ou para a esquerda para uma donzela tentando cobiçar. Ele tinha um comportamento ético pautado na palavra de Deus, pautado nos princípios do Senhor, de não adulterarás, né? Esse era o sentimento, esse era o comportamento de Jó. Veja, nos versículos de 1 a 4, no capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Comportamento digno de um homem fiel, temente a Deus, de um homem casado, que os seus olhos, além de só para Deus Pai, para servi-lo, para cultuá-lo, em relação ao seu casamento, em relação à sua esposa, só tinha olhos para ela, né? Esse é o comportamento de um filho de Deus, de um homem casado, como era Jó, de olhar só para a sua esposa, não para donzelas, tentando, cobiçando, pensando coisas que não deve, porque ele já era casado. Então, ele tinha esse comportamento, ele tinha essa defesa a fazer para a sociedade da sua época. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, né? Veja Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O que está escrito lá? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Esse é o comportamento do homem que serve a Deus. Não cobiçar, não adulterarás.
Esse era o comportamento de Jó. Por isso que ele dava esse testemunho em seu favor, porque ele sabia que ele só tinha olhos para sua esposa, comportamento sexual só para sua esposa. E assim que nós, os homens casados, também devem ter, olhar só para a sua esposa, porque a sua esposa, a minha esposa, quem te deu a tua esposa foi Deus. Foi Papai do céu, entendeu? Assim você, irmã, que também é casada, o seu olhar deve ser só para o seu esposo. Amém? Muito bem. Essa é uma defesa que nós temos que ter, o homem casado. Uma ética sexual pura, que está embasada na palavra de Deus. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Amém? Glória a Deus. Jó também fez uma defesa, né? Agora vai ser na sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra, irmãos, que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Tem pessoas que conhecem quem é órfão, quem é viúva, a pessoa acolá, mas não quer tratar aquela pessoa com humanidade, com respeito, com amor pelaquele órfão, pelaquela viúva. Vira o rosto, muda de lado da rua, não procura auxiliar. Jó tinha esse comportamento de servir, era um homem humano, né? Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, porque naquela época era assim, ele tinha liberdade para o procurarem e apresentar-lhe suas queixas. Quer dizer, se alguma coisa aconteceu, pode vir aqui comigo, mesmo você sendo meu escravo, mas eu vou lhe atender. E se alguém fez alguma coisa errada lá onde você mora, ou um patrão, alguém, vai se haver. Quer dizer, era um homem que se pautava em princípios ético-social. Quer dizer, tudo isso aí ele estava colocando as claras do porquê de todo aquele sofrimento. Se eu faço tudo isso, né? Nós temos que ter esse comportamento também. Amar os órfãos, as viúvas, necessitados, descamisados, né? Eu não tenho como dar, mas eu posso orar. Eu posso pedir a Deus que toque no coração daquele meu amigo, daquele meu irmão que é empresário, que tem condição e que possa dar uma cesta básica, uma vestimenta, um calçado. Amém? Muito bem. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou. O que o apóstolo Tiago afirmou? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Né? Nós conhecemos pessoas aí, de repente você conhece uma irmã, uma pessoa, que não é nem da igreja, mas que está passando necessidade, o esposo faleceu, ou se separou, e ela tem 2, 3, 4 filhos, estão desempregados. Faça uma visita, leve lá um ranchinho, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz. Isso é humanidade, meu irmão, minha irmã. Isso é amar ao próximo. Isso é amar ao próximo. Você está provando através da prática. E quando a gente faz isso, a gente prova que nós somos filhos de Deus. Amém? Muito bem. Eis um dos fundamentos da nossa ética social, né? Praticar, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, né? Seus problemas. O que está acontecendo, irmão? Posso ajudar? Não posso ajudar? Me diga. Você está se colocando à disposição daquela pessoa que está passando por tribulações, por aflições, por necessidades. Muito bem. Vamos para o subtópico 3. Jó busca a resposta de Deus. Você nota aí, capítulo 31, versículos 35 a 37. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Olha o que ele fala. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Lá no versículo 35 ele fala isso. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Queria que me ouvisse o meu clamor aqui, o meu pedido, o porquê de tudo isto, o que está acontecendo, né? Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal, né? Jó 31, 37. Então,
Quando, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, que você está fazendo tudo certinho, direitinho, como manda, como diz a nossa linguagem popular, como manda o figurino, está tudo dentro do que foi planejado, que você não está corrompendo, sendo corrompido, que você olha para a Bíblia, não, eu estou fazendo o que a Bíblia fala, e você está passando algum problema, alguma dificuldade, você pode se questionar, sem nenhum problema. Entre em oração, converse com Deus, não vá acusar Deus, Senhor, o Senhor está... Não, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe qual é o melhor para mim e qual é o melhor para você. Então, eu tenho que conversar com Deus em oração, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso, estou errado, eu pratiquei alguma coisa, me mostra o que eu posso ou não fazer para melhorar a minha situação, o meu estado. Quer dizer, Deus vai ouvir. E se Ele não te ouviu logo, é porque o silêncio dEle também diz alguma coisa muito importante para mim, para você, para nós. Então, não temos que ficar blasfemando, falando, nem de Deus Pai, muito menos do meu irmão, da minha irmã. Né? É conversar com o Senhor em oração que Ele vai te dar resposta. Graças a Deus. Ele confia de que será inocentado, né? Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? É uma pergunta. Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele mesmo nos justifica, meu amigo, minha amiga. Vou tornar a fazer a pergunta. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Nós não temos como nos justificar, porque somos pecadores, mas a graça de Jesus Cristo, de Deus Pai, nos alcançou, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu, entendeu, esse momento de conversar com Ele, a sua graça nos alcançou, nos redimiu, nos purificou de todo o pecado, de toda a imundícia. Então agora eu tenho acesso direto a Deus Pai através de Jesus Cristo, o seu sangue lá na cruz do Calvário, que me purificou. É só eu orar, confiar em Papai do Céu, através do nosso defensor, ou seja, do nosso Salvador, do nosso advogado, que é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Ele é que nos justifica, meu irmão, porque nós não temos como nos justificar. É Deus que nos justifica. Muito bem. O subtópico 3, Jó busca a resposta de Deus, né? Então, veja Romanos 8, só para clarear, 31, 32 e 33 são os versículos que falam: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu amigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então Jó estava sofrendo, padecendo, mas ele sabia que o Redentor dele vivia, então que Deus ia o justificar, ia amparar, ia lhe dar, entendeu? No final a gente vai ver, lá no capítulo 42, como ele foi contemplado com a graça de Deus, como nós também estamos vivendo este presente, mas queremos ter um futuro glorioso. Por quê? Porque nós temos Jesus, nós aceitamos a Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, diz a palavra do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pode ter acusador de um lado, de outro, mas jamais ele vai vencer, porque é Jesus, é Deus que te justifica, é Deus que me justifica. Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? Diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás, lá no início do livro, na primeira lição, ele foi lá, entendeu? Acusar, né? Tentar destruir a vida de Jó, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque é Deus que nos justifica, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando, meu irmão, minha irmã, ao final da nossa lição. Uma lição muito preciosa para mim, para você, né? Vimos o passado de Jó, o presente dele e o futuro se projetando. Mesma coisa de nós. Nós estamos vendo, nós temos o nosso passado, já foi, né? Hoje estamos vendo o presente, que é um presente de Deus,
para o nosso futuro com Deus. Viver o presente com o Senhor e estar lá no futuro com Ele também nas mansões celestiais. Porque é Ele que te justifica, é Ele que me justifica. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito bem. Então, nós vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo, né? Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrasse moralmente. A sua integridade estava intacta, assim ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Amém? Espero que o meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga tenha assistido, acompanhado e tenha glorificado a Papai do Céu através desta lição, desta aula, porque eu repito, é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos ampara, é o Senhor que nos protege, amém? Se seu esposo não pôde assistir essa aula agora aí com você, ou a sua esposa, os seus filhos, está aí o endereço, o canal, o YouTube, AD Tradicional Manacapuru, você pode acessar a qualquer hora, é só entrar nesse endereço aí, e mostre para o seu esposo, para a sua esposa, reúna a família, vamos estudar, gente, a lição, a última defesa de Jó, a lição 10, né, desse trimestre, nós temos mais 3, que é muito importante para a nossa vida, não só material, mas principalmente a espiritual. Amém, meu irmão? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa preciosa aula que Ele nos proporcionou. Meu Deus, meu Pai que está nos céus. Obrigado, meu Senhor, por essa importante aula, assunto, lição que o Senhor deu a mim e aos meus irmãos e irmãs, professores, professoras, superintendentes, colegas professores. Pai, abençoa este lar, abençoa esta família, Senhor, dá a tua bênção, Senhor, como a todos nós, meu Pai. Dirige nosso viver, nossos passos. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, até a próxima aula. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.